quente, é isso? Agora, nesse momento, está 29 graus. Mas já teve quente, até a hora do almoço foi fogo. Está cortando, Bira, não ouvi o que você falou. Aqui no termômetro estava na 34. Melhorou a transmissão? Parece que está meio longe. Deixa eu trocar. Ah, está aqui alto ponto. Melhorou? Melhorou. Bom, pessoal, deu a nossa hora. Se você ficar ruim só aí, você me avisa, tá? Tá com o barulho do ventilador, Bira. Tá bem quente aqui. Esse barulho eu não consigo tirar, mas tá muito. Mas acho que dá para ouvir, sim. Falar alto dá para ouvir. Vou colocar mais perto aqui para ver se o microfone ajuda. Deixa aí. Vou usar o microfone para ver se melhora, tá? Teste. Melhorou? Nossa, 100%. 200%. Vamos ficar, então, com o microfone aqui na mão. Bom, vamos lá, pessoal. Deu a nossa hora. Vamos começar aqui o estudo de hoje. A gente sempre começa com uma mensagem, né? Então, a mensagem de hoje tem o título Recomecemos. É do Espírito Emmanuel, está lá no livro Palavras de Vida Eterna. E começa com palavras de Jesus: ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. Esse versículo está lá em Mateus, capítulo 9, versículo 16. Não conserves lembranças amargas. Viste o sonho desfeito, escutaste a resposta de fel, suportaste a deserção dos que mais amas, fracassaste no empreendimento, colheste abandono, padeceste desilusão. Entretanto, recomeçar é bênção da lei de Deus. A possibilidade da espiga ressurge na sementeira. A água, feita a vapor, regressa na nuvem para a riqueza da fonte. Torna o calor da primavera na primavera seguinte. Inflama-se o horizonte cada manhã com o fulgor do sol, reformando o valor do dia. Janeiro a janeiro, renova-se o ano, oferecendo novo ciclo ao trabalho. É como se tudo estivesse a dizer: se quiseres, podes recomeçar. Disse, porém, o divino amigo que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Desse modo, desfaze-te do imprestável, desvencilha-te do inútil, esquece os enganos que te assaltaram, deita fora as aflições improfícuas. Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Então, com essas palavras de incentivo de Emmanuel, né, para a gente recomeçar, vamos fazer a nossa oração para dar início ao nosso estudo de hoje. Então, nós, nesse momento, queremos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecer aos benfeitores espirituais de se colocarem
nesse momento para facilitar o nosso entendimento, que a nossa intuição, a nossa inspiração, a nossa conexão mental e espiritual seja favorecida e facilitada. E que possamos sair daqui hoje com um pouco mais de conhecimento do que quando aqui chegamos. Na certeza do apoio que sempre recebemos, em nome de Deus, nós iniciamos o estudo do livro A Gênese de hoje. Bom, vou ter que ficar com esse microfone na mão aqui, porque com o barulho dos ventiladores, para quem está online, fica muito ruim, né? Então eu vou ficar... o pessoal está fechando ali o telhado, deve estar começando a chover aqui. Deixa só eu ver aqui que alguém reclamou do áudio. Bom, vamos lá. Bom, a gente está aqui fazendo uma revisão, né, do que a gente já estudou, né, nos capítulos 1, 2 e 3, e na semana passada a gente parou a revisão no 3. E a gente vai recomeçar hoje aqui a partir do capítulo 4. Esse capítulo 4, né, no capítulo 4, Kardec faz um paralelo, né, ele faz uma análise, né, do papel da ciência, né, na explicação a respeito do início das coisas, e o espiritismo que traz de informações a respeito disso, né? Então, a gente vai fazer uma revisãozinha aqui do capítulo 4. Bom, então, ele começa dizendo o seguinte, né? Tem lá no papel da ciência na Gênese que a preocupação sempre foi com o entendimento dos fenômenos naturais e na revelação das leis divinas que regem o universo. Na maioria das doutrinas e filosofias, quando se busca a origem das coisas, de um modo geral, fica no abstrato, no mágico, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para o que está descrito no livro Gênesis da Bíblia, né, a narrativa de Moisés e disse Deus, haja luz, e houve luz, né? E separou as águas de cima das águas de baixo. Então, tudo muito superficial, muito simples, muito mágico, né? Outras mitologias também falam sobre isso, né? Se a gente for ver a grega, a romana, a egípcia, né? E isso a gente não pode dizer que isso está errado ou está certo, né? Se a gente levar em consideração que o livro Gênesis, que está lá na Bíblia, foi escrito há 4.000 anos atrás, né, foi 2.000 anos antes de Jesus, era o que eles conseguiam, da forma que eles tinham para escrever, trazer, né? Eles não tinham consciência nem ciência para trazer informações diferentes. Mas, ainda assim, com a inspiração dos amigos espirituais, algumas verdades foram trazidas ali. O que Kardec traz aqui, né, que a respeito da Gênese, quando ele diz que é o entendimento dos fenômenos naturais e na revelação das leis divinas que regem o universo, é que a partir de 1857, quando Kardec traz o Livro dos Espíritos, já havia um grande conhecimento científico que não podia ser jogado de lado. Então, a análise do livro A Gênese traz as referências espirituais, as referências históricas e também aquilo que a ciência tinha até aquele momento, né? E aí ele diz que ciência e espiritismo não são adversários, mas complementares. Quando a gente fala de ciência humana, de um modo geral, a ciência está sempre preocupada em estudar o material, né? A relação da matéria com os humanos, né? Então, é aquilo que os cientistas conseguem, de alguma forma, medir. Esse é o ponto da ciência comum, né? E o espiritismo vem e fala, olha só, tem uma outra ciência, que é uma ciência milenar, porque se fala de espírito desde que houve a primeira encarnação do homem das pedras lá nos primórdios, que a gente precisa debruçar também com o mesmo rigor, com a mesma lucidez que a gente mergulha na química, na física, a gente tem que olhar para o espiritual, né? E é por isso que o espiritismo dá as mãos com a ciência
e não joga a ciência fora. Por que isso é importante? Porque quando a ciência começou a avançar rapidamente, né, porque a ciência sempre avançou, né, ao longo, vamos lá, vamos pegar de Moisés, lá, né, 2000 anos antes de Cristo, nesses 4.000 anos, a ciência vem avançando, só que nos últimos 200 anos, a ciência pisou fundo no acelerador, porque a facilidade de tratar as informações foi muito grande. E, no início, as religiões consideravam a ciência inimiga. Não, a ciência é coisa do demônio. E ainda hoje, em 2025, há algumas doutrinas religiosas que questionam as verdades científicas. E Kardec tem um cuidado danado aqui de dizer, não, tem que estar de mão dada. Eu gosto muito, já falei com vocês aqui, mas vou repetir porque tem sempre gente nova, eu gosto muito de uma análise que o Haroldo Dutra Dias faz, que ele coloca o seguinte, ó, a ciência e a religião são alavancas para a evolução espiritual. Alavanca é aquilo que facilita, né? Quando a gente usa uma alavanca, o peso das coisas diminui, né? A gente consegue empurrar, puxar com mais facilidade. E como alavancas são ferramentas. Aí ele continua a comparação. O problema é quando, em vez de alavancas, eu transformo em algema. A análise dele é que a ciência se algema na ciência e não dá vez à religião. E a religião se algema na religião e não dá vez para a ciência. Quando a gente junta isso, que foi o que Kardec tentou trazer aqui nessa época, tudo fica mais completo, né? Ele coloca que ciência e espiritismo não são adversários, mas complementares. E aí ele continua, a ciência fornece os meios para a compreensão do mundo material. A ciência está focada no mundo material, enquanto o espiritismo aborda as questões espirituais e morais, o depois da vida, né? Ou o antes da vida, né? A vida material como a gente conhece, que é a encarnação. Tudo bem? Pessoal online, se quiser falar alguma coisa, pode abrir o microfone, tá? Kardec continua dizendo assim, ó, na medida que a ciência avança, ela confirmará as verdades espirituais, né? Então, lá desde 1857 até hoje, a ciência está estudando cada vez de forma mais intensa aquilo que os espíritos já estavam trazendo desde a época de Kardec, né? Eu sempre vou ressaltar isso. Tem o livro do Chico, o livro Nosso Lar, que foi psicografado na década de 40. Para quem não leu ou não lembra, caso tenha vivido, né, foi a época que a televisão começou, né, a ser produzida. Telefone já existia, mas era uma raridade. Transporte era um negócio complicado. 1940. E no livro Nosso Lar, André Luiz narra uma videoconferência. Ele fala de um aparelho que apresentava imagens e que a pessoa podia falar com outras através de projeções de tela. 1940. Naquela época, quando o Chico trouxe, através do André Luiz, através do Chico, o livro Nosso Lar, teve muita gente, muitos espíritas, que falaram que o Chico estava doido, estava obsidiado, que aquilo era coisa da cabeça dele, né? E agora a ciência está aí comprovando uma série de coisas, né, que nos livros de Chico já trazia referência. Mas a gente prefere acreditar nas profecias dos Simpsons do que olhar para as verdades espirituais, né? Não, tem que ver lá se os Simpsons previram, né, do que olhar para isso. Bom, oi, pode falar, Beethoven. Esse programa Pinga Fogo, que é da década de 70, né, que o programa era para ter 45 minutos, se estendeu por 3 horas por causa da audiência, né? Era uma entrevista. O nome era Pinga Fogo porque eles faziam perguntas para os entrevistados e tinha que ter uma resposta. E eles bombardearam o Chico na época com perguntas e, cara, ele respondeu todas, né? Tipo Roda Viva, né?
Só que ali parece, né, que tudo começou para poder encurralar o Chico e, no final das contas, virou a produção do programa. Falou, não, dá corda, segue. Né? E até hoje, esse programa, essa entrevista do Chico Pinga Fogo foi, talvez, ali um grande marco de divulgação dos trabalhos, né, de Chico. Né? E o Emmanuel respondia as coisas através do Chico ali. Né? Então, foi incrível, foi sensacional. Tem aí no YouTube... A qualidade é ruim, né? Preta e branca, né? Mas está lá. Bom, então, nesse capítulo 4, o Kardec, então, faz uma referência à ciência, deixando muito claro que o espiritismo não é inimigo da ciência. Né? Então, um espírita que nega um fato científico, ele então deixa de ser espírita e passa a ser um simpatizante, né? Fala assim, eu gosto de algumas coisas, mas de outras não, porque está de mão dada, né? É disso que Kardec fala. Bom, aqui no capítulo 5, Kardec ele fala da importância da ciência, né? E aí ele traz no capítulo 5, ele faz um passeio na história da ciência, né? Porque se a gente olhar para a física, vamos olhar para a física de hoje, 2025, e olhar para a física de 1500, a de hoje está muito mais evoluída, porque tem muito mais revelações e muito mais informações que dão base nisso. Então, a ciência, ao longo da história da humanidade, falhou em várias coisas. Houve uma época que era uma verdade científica que o Sol girava em torno da Terra. Depois foi provado que não, que a Terra girava em torno do Sol. Houve uma época que a ciência dizia que a Terra era o centro do universo. Aí depois a ciência falou, não é a Terra, é o Sol que é o centro do universo. Não é o Sol que é o centro, não tem centro. E não tem mesmo, né? Está tudo girando. Então, é um processo gradativo. E nesse capítulo 5, Kardec faz um passeio, sem criticar, dizendo, né, a gente não vai entrar no detalhe que a gente já estudou esse capítulo, ele fala que foi um processo lúdico de aprendizagem. Era o que tinha. Não tinha telescópio naquela época, era olho nu. Aí fizeram um telescópiozinho que chegava até ali. E hoje a gente tem o Hubble, que é capaz de ver no final, né, o Webb, que é muito mais poderoso, né? E computadores que conseguem avançar, então não dá para comparar, né? Vamos dar uma olhada aqui o que eu trouxe de resumo desse capítulo aqui. Diferentes concepções que a humanidade teve sobre, está faltando um S, a origem e a organização do universo ao longo da história. A gente vê isso muito claro na própria Bíblia, né? Que há 4.000 anos atrás trouxe a questão, por exemplo, do dilúvio, como tendo sido um momento em que a vida na Terra acabou. E a gente vê a ciência dizendo, olha, houve um período de grandes enchentes, mas não foi para acabar com o planeta. Né? Não foi assim que aconteceu. Desenvolvimento das civilizações antigas, mitologias e cosmologias para explicar a criação do mundo através de observações limitadas e crenças culturais. Então, aquilo que não era entendido pelos povos antigos era transformado em mito. Então, eu não sei o que é o trovão. Imagina, gente, uma criança, né, que nasce, começa e nunca escutou um trovão. Quando escuta e não explica, não consegue explicar, o que é o trovão? Éramos nós lá nos primórdios escutando o trovão e não. Hoje a gente sabe o que é o trovão e talvez alguns de nós não saibam o que é o trovão, mas sabe que tem uma explicação por trás disso, né? Bom, as nuvens se chocam e criam um atrito e aquele barulho tem uma explicação para isso, né? Mas naquela época, como eles não conseguiam explicar e tinha toda uma preocupação, o que o trovão virou? Um Deus. Quando minha mãe dizia, olha, pô, eu tenho 51 anos, então vamos lá, né? Vou botar 40 anos atrás, a minha mãe, quando a gente ficava com medo, falou, não, fica tranquilo, é papai do céu arrastando os móveis para limpar. A minha mãe falava isso para a gente.
Agora, e aquilo fazia sentido na minha cabeça, né? Papai do Céu vive lá em cima. Agora que vocês falaram, isso me veio claramente, né? E aí, o que a gente fazia quando começava a trovejar aí? Papai do Céu está fazendo limpeza. E acabava o medo, né? Acabava o medo. Esse processo lúdico criou os mitos, as mitologias, até que a ciência começa a explicar as coisas. E aí a mitologia, o mito, fica no jardim de infância, né? A gente não precisa mais ficar com isso, mas algumas pessoas não têm a claridade suficiente, continua com o mito, continua com as crenças porque não consegue aceitar. E algumas religiões acabam cultivando os mitos, às vezes por má fé, e às vezes por ignorância mesmo, né? Por ignorância mesmo. Avanços científicos que levaram a uma compreensão mais precisa e racional do universo. A gente já falou disso, né? Ao longo do tempo, as explicações vieram. Por exemplo, né? Vamos pegar aqui algo mais recente e tendo a ver com o espiritismo. Lá na década de 40, quando o Chico trouxe as informações do Nosso Lar, era extremamente difícil conceber uma dimensão paralela com construção de prédios e árvores sem ser de matéria. Hoje, se a gente resolver estudar física moderna e entrar nas questões das vibrações e dos elementos e do estudo da física quântica e coisas desse tipo, a gente vai conseguir pensar numa questão de dimensão, de uma possibilidade de uma dimensão paralela, coisa que na década de 40 era difícil. Hoje a gente conhece estados da matéria que não só são sólido, líquido e gasoso, como a gente achava que era, né? Tem estados da matéria de vibração que os buracos negros foram explicados. Então a gente começa a ter um pouco mais de elemento que vai solidificando um conhecimento da própria doutrina espírita, né? Teorias modernas baseadas em observações astronômicas e descobertas científicas. O espiritismo não entra em conflito com a ciência, mas busca harmonizar-se com as descobertas científicas, considerando que ambas as áreas se complementam no entendimento da criação divina. Eu estou trazendo esses textos porque são trechinhos que estão nesse capítulo. O capítulo 5 é bem grandão, né? Então traz essas informações só para dar a base de que há um processo de evolução e de conhecimento, né? Eu gosto quando ele fala aqui, o espiritismo não entra em conflito, mas busca harmonizar-se. Talvez o conceito que foi usado lá atrás foi mais lúdico, mais infantil, e hoje pode ser um pouco mais maduro, mais completo. É disso que fala, tá bom? Bom, esse capítulo 5, então, esse resumo do capítulo 5 fala... Bom, no capítulo 4 a gente viu da questão da ciência, né, e da religião em conjunto. Aqui ele fala dos sistemas antigos baseados na religião até a ciência. E aqui no capítulo 6 tem um título mais complexo, né? Uranografia geral. Aí, o que significa uranografia? É a área da astronomia que estuda as estrelas e as constelações presentes no céu. Então, olha o nível de profundidade que Allan Kardec, com a ajuda dos espíritos, fez em 1864, que eu acho que é quando a Gênese foi publicada. Hoje, qualquer um de nós entra no Google, no chat GPT, no YouTube, e sabe tudo sobre os planetas, sobre as constelações. Naquela época, essas informações eram restritas apenas e exclusivamente a quem estudava isso, que eram os astrônomos, né? E aí Kardec, nesse capítulo, traz uma visão geral sobre isso. E ele começa falando sobre o espaço, né? E aqui a gente está falando do espaço onde nós vivemos. E olha que é interessante o que Kardec traz aqui, ó. Espaço, o lugar onde se movem os mundos, o vazio onde haja a matéria. Bom, então vamos lá. Para o espiritismo, para quem está estudando o espiritismo e olha para Kardec,
a gente pode, na física, estudar espaço, né? O espaço onde as coisas estão, né? O espaço sideral, o espaço que a gente tem aqui, o espaço entre as células, o espaço entre os átomos, há espaço em tudo. E aqui Kardec traz uma informação um pouco mais genérica do ponto de vista do espiritismo, dizendo que o espaço, para facilitar os estudos, é o lugar onde se movimentam os mundos, o vazio onde age a matéria. Não que esteja vazio, mas é o vazio onde a matéria está. Então, é como você colocar uma uva dentro de uma panela cheia d'água. A água em que a uva mergulhou ali, que aquela bolinha mergulhou, aquela água é o espaço. É onde a matéria age. Então, espaço para a gente é isso. É onde a matéria está posicionada. Isso é espaço. É infinito. Qual é o tamanho do espaço, se a gente for olhar para o espaço, seja do universo ou do espaço? Qual é o tamanho do espaço? É infinito pelo fato de ser impossível imaginar que tenha algum limite em qualquer direção. Então, se eu estou no planeta Terra e resolvo ir em direção ao Sol, eu vou em direção ao Sol, se eu tivesse condição de fazer isso, passaria pelo Sol e continuaria. Quantos quilômetros para frente até acabar? Vamos imaginar que eu fosse linha reta. Quantos quilômetros? Segundo as informações que a gente tem, infinito. Há algumas teorias que dizem que em um belo momento você ia dar de cara com a Terra de novo, porque é circular. Você ia andar para frente, ia passar por daqui a pouco é a Terra de novo, estou aqui, né? São teorias, mas para dizer para a gente que o espaço é infinito. Se o meu quintal é infinito, quantas coisas cabem no quintal? É anos-luz, né? E milhões de anos-luz. Significa que eu vou ter que andar, né, durante anos numa velocidade absurda para poder percorrer isso. E qual o tamanho disso? Não sabemos. E quantas coisas tem aí dentro? Aí a matéria a gente vai ver um pouco. Mas se eu tenho um quintal infinito, eu tenho infinitas coisas espalhadas no meu quintal. Então o espaço é o quintal de Deus. Aí tem os multiversos, Haroldo adora, né? Ele fala o tempo todo do Doutor Estranho lá, ele fala, pô, o Doutor Estranho, é isso aí. Então, é infinito pelo fato de ser impossível imaginar que tem algum limite. Mas, olha, a espiritualidade é infinito, não porque foi provado que é infinito, porque não conseguimos chegar no limite. Pode ser que não exista o limite, mas como a gente não consegue, a gente assume o conceito de que é infinito. Né? Oi? Exatamente, né? E isso é a inteligência da gente, né? Houve uma época em que os navegadores só iam alguns quilômetros pelo mar e paravam, com medo de cair. Algum navegador falou, pô, deixa eu ir só um pouquinho mais. Aí, num belo momento, chegou nas Américas. Falei assim, olha só, tem terra aqui. E se a gente for pensar, né, se andar em círculo, daqui a pouco estava de volta a Portugal, né? Porque é circular. Então, é o show de Truman mesmo, né? E o tempo? Bom, a gente falou de espaço, porque nós vivemos numa dimensão em que o espaço e o tempo são variáveis, né? São elementos para a gente se entender. Então, o espaço a gente já entendeu. O espaço é onde as coisas acontecem. A localização é o quintal. Né? E o tempo? Olha só que coisa interessante. Gente, hoje está facinho para a gente entender isso. Lembra que esse livro é de 1864. Né? O tempo é a sucessão das coisas. O tempo é quando as coisas acontecem. Então, uma flor, né, uma planta brotou.
e levou um certo tempo para virar um arbusto e ter flor. Então, olha só, é a sucessão, as coisas vão acontecendo e a gente chama essas coisas acontecendo uma depois das outras, a gente chama isso de tempo. O tempo está ligado à eternidade, da mesma maneira que as coisas estão ligadas ao infinito. Vamos entender isso daqui. O espaço é infinito, por conceito. Por quê? Se eu for andando, não acaba nunca. Né? Passo pelo sol, não acaba nunca. E o tempo? O tempo é eterno. Por quê? Se eu pensar para trás, eu não chego nunca ao início. Ah, mas o início, segundo os cientistas, é o Big Bang. Pô, mas e antes do Big Bang? Porque tinha alguma coisa, né? Mas a gente tem limitação de tempo. É uma medida relativa da sucessão das coisas. Olha, esse relativo aqui é importante, porque a gente aqui no planeta Terra mede o tempo em horas. Mas a gente já parou para pensar que essa hora ela é medida pelo tempo que a Terra leva para girar em torno dela mesma? A Terra tem um tamanho, ela tem uma velocidade. Ela leva, a gente arredondou, 24 horas para girar em torno dela mesma. Mas e Júpiter, que é grandão, 5 vezes, sei lá, X vezes maior do que a Terra? Não vai ser 24 horas. Ele leva mais tempo. Mas e se ele anda mais rápido? Pode ser menos tempo. Então o tempo é relativo porque a gente mede ele de onde a gente está. E o fuso horário até ajuda a gente nisso, né? A gente tem aqui conectado com a gente pessoas da Austrália, da Irlanda, o fuso horário lá é diferente. Por quê? Porque lá a Terra já girou ou vai girar ainda para onde a gente está agora, né? Uma parte está de frente para o Sol, a outra está escondida. Então, o tempo é uma unidade relativa da sucessão das coisas. Por exemplo, os ocidentais, e de um modo geral a humanidade moderna, mede os anos a partir de uma pessoa, do nascimento de uma pessoa. Essa pessoa é extremamente importante, mesmo para quem não acredita nela. Porque a gente passou a contar os anos a partir do nascimento de Jesus. Mesmo quem não acredita em Jesus, para poder estudar de uma forma um pouco mais concentrada, usa como referência 2025 anos atrás, quando tudo começou a ser contado. Aí conta para trás, aí tem o ano -1, o ano -2, até Moisés lá o ano -2000. Até quando? Até o surgimento da Terra. Mas e aí, para? Não, e quando a Terra não existia, já existiam as coisas. E a gente anda para trás, né? Então, é uma medida relativa. A eternidade não pode ser medida do ponto de vista da duração. Não consigo medir a eternidade. Quanto tempo, desde quando tempo existem as coisas? Não dá para saber. O surgimento da escrita, e cada povo tinha uma contagem diferente, né? Porque não havia uma referência, né? Ainda que Jesus não existisse, ele foi fundamental para marcar um momento para a gente fazer essa contagem. Então, a eternidade não tem começo nem fim. Tudo é presente. Então, a gente anda para trás, anda para frente, até quando? Não sabemos. Então, a gente viu aqui o conceito de espaço. O que é o espaço? É o quintal de Deus. E o tempo? O tempo é a contagem da existência, a contagem do acontecimento das coisas. A gente tem uma necessidade horrível de falar assim, quanto tempo você tem? Qual a sua idade? Quanto tempo você tem de empresa? Quanto tempo você é espírita? Há quanto tempo você mora em Barueri? Há quanto tempo? Quanto tempo? Porque é uma referência importante para nós. A gente comemora aniversário, né? Porque é importante para nós esses marcos, né? Mas se eu perguntar para o Beethoven ali, quantos anos você tem, Beethoven? 41? Eu posso discordar de você? Ele não tem 41 anos. Certeza, ele tem no mínimo uns 5.041 anos. Isso se ele evoluiu muito rápido.
Quanto tempo a gente tem? Nem a gente tem essa referência, porque andando para trás. E quanto tempo vai levar para o Beethoven se tornar um espírito puro? Quanto tempo você acha daqui para frente? Hein? Mais 5.000? Não sabemos. Então, é uma contagem que a gente usa para termos psicológicos, porque, no fundo, é o que ele está falando aqui. O que importa? É o presente. O que eu estou fazendo hoje? Não importa se eu fui um psicopata 2 vidas atrás. E não importa se eu vou ser um Cristo daqui a 2 vidas para frente. O que importa é o que eu estou fazendo hoje. É? Tá bom? Tá caindo uma chuva boa aqui, hein, pessoal? Bom, então nós vimos aqui espaço, tempo, e agora Kardec traz a reflexão sobre matéria. O que é matéria? A grande diversidade de matéria, porque existem vários tipos de matéria, é devido ao número de forças que governam suas transformações e também pelas condições em que ocorreram. Então, existe, por exemplo, o diamante. Mas o diamante existe porque houve um processo de elaboração do carvão que, dentro de determinadas condições de temperatura, de ambiente e de tempo, ele chegou naquela condição. Então, o que ele está dizendo é que a matéria ela é diversa, tem muitos tipos. E por que tem muito tipo de matéria? Porque são diversas as forças que agem na matéria. E dependendo, por exemplo, do local onde o carbono está no nosso planeta, ele vai reagir de um jeito diferente. E aí a gente vê, por exemplo, o petróleo, que é um elemento fossilizado de milhões de anos. O petróleo do Brasil, quimicamente, é diferente do petróleo da África, que é diferente do petróleo dos Estados Unidos, porque é formado em regiões diferentes, em tempos diferentes. Então, essa é a infinita possibilidade de matéria. As múltiplas combinações da matéria não poderiam deixar de ser ilimitadas. A possibilidade de misturar uma matéria com outra é capaz de gerar outra. Exemplo, aquele líquido que é vital para nós, chamado água. A água é a combinação de 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Mas se eu coloco mais uma de oxigênio, a água me faz mal. Então, a combinação desses fatores é igual às notas musicais, né? Alguém já parou para pensar que são só 7 notas musicais? Quantas músicas a gente já ouviu diferentes e ainda estão por vir? Combinações. Assim também é a questão da matéria. Só há em todo o universo uma única substância primitiva, que ele chama de cosmo ou matéria cósmica universal. Aqui, vamos pensar o seguinte. Se eu pego, se fosse possível fazer isso que eu vou falar agora, até um determinado ponto a gente consegue. Eu pego uma molécula de água, que a gente sabe que ela tem 2 de hidrogênio e uma de oxigênio. Aí eu vou lá e separo. Aí eu vou ter hidrogênio e oxigênio. Aí eu pego o hidrogênio e começo a separar os prótons e elétrons. Vou fazendo uma reação nuclear ali. Eu vou mergulhando e dividindo. Se fosse possível, e ainda não chegar na primeira de todas as coisas, a gente chegaria numa coisa que o Espiritismo chama de fluido cósmico universal, que é o elemento primário que forma absolutamente todas as coisas que existem no universo e no multiverso, seja da loucura ou não. Então, absolutamente todas as coisas têm lá na sua origem esse elemento chamado fluido cósmico universal. Toda matéria tem que ser originada de alguma coisa. De alguma coisa. De onde vem o fluido cósmico universal, que é o elemento primário, lá que dá origem a tudo que existe? Ele também vem de algum lugar.
Alguém se arrisca a dizer de onde vem o fluido cósmico universal? Do nosso Pai, que é Deus. Aí a gente para, né? Porque aí começa a dar nó nas tripas, né? Assim, Deus produz uma coisa chamada fluido cósmico universal, e essa coisa é que dá origem a tudo que existe de matéria no universo. E aí, para facilitar esse nosso entendimento, eu trouxe essa questão aqui do Livro dos Espíritos, fazendo aqui um parênteses, porque o estudo é da Gênese, né? Mas essa questão ela é fundamental para nós que estamos estudando Espiritismo. A questão 27 do Livro dos Espíritos, Kardec, depois de várias análises até a questão 26, ele faz um resumo e pergunta para os espíritos superiores se ele está correto no resumo. Ele pergunta assim, então existem dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? Então, Kardec está falando, bom, diante de tudo que vocês me falaram, só existem duas coisas no universo, para resumir, matéria e espírito. E olha a resposta dos espíritos superiores. Sim, e acima disso tudo, Deus. É acima, não do lado. Acima. E acima de tudo, Deus. O Criador, que cria matéria e cria espírito. O Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe. Então, tudo que existe vem desses três elementos. A trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal. Olha o fluido cósmico aí. Que desempenha papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Então, nós, espíritos, porque nós somos espíritos, nós somos esse elemento chamado espírito aqui. Mas a gente se manifesta, a gente reage. Lembra que Kardec fala aqui de espaço? Que é o quintal de Deus? Como é que nós, espíritos, brincamos no quintal de Deus? A gente brinca no quintal de Deus com uma roupa chamada matéria. Então, a gente se veste de matéria para poder reagir e agir no quintal de Deus. Então, Deus cria espíritos, mas como os espíritos não conseguem atuar sem ter matéria, cria também a matéria. Então, é sempre duplo. Então, num planeta como o nosso, a matéria é muito densa. A matéria é algo que muitas vezes a gente acha mais importante do que o espírito. Então, a gente muitas vezes dá muito mais importância a uma coisa material, como um carro, uma casa, né, um dinheiro, do que algo espiritual. E o que é espiritual? O espiritual é tudo aquilo que não estraga. Amor não estraga, ódio não estraga, está lá dentro de você. Você não consegue, né, descartar materialmente. Então, tudo que eu conquisto, inteligência, conhecimento, amor, compaixão, misericórdia, raiva, vícios, isso está dentro do corpo ou da alma? Da alma. Então, esses são os dois elementos gerais. E Deus que cria tudo isso. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê que o estudo da Gênese é detalhado, né? É como tudo isso começou. E não tem uma resposta. Um belo dia, Deus acordou. Deus não acorda, né? Olha como é difícil, né? Mas vamos, ludicamente, um belo dia Deus acordou, estou com vontade aqui, vou começar a criar matéria e espírito aqui, e desse tal de espírito aí vai vir uma sequência que uma hora vai dar um humano, que uma hora vai dar o Bira, vai dar o Trump, vai dar o Beethoven. Às vezes a gente acha que Deus deu assim, acho que Deus errou a mão aqui, né? Você não precisava ter criado aquela figura lá, né? Mas como Deus não erra, até aquela figura que a gente olha, não é possível, né? Não é possível. Deus errou aí. Não, Deus não erra, não. Ele errou só uma vezinha só. Só quando criou o vizinho ou o cunhado, né? Mas é disso. Um belo dia acordou, né? Deus não acorda, um belo dia acordou e falou, vou começar a produzir esse negócio chamado espírito e esse outro negócio chamado matéria. Aí dá a impressão que um belo dia Deus falou, cansei. Imaginando que Deus parasse, o que ia acontecer com todo o resto? O estalo do dedo do Thanos. Acabou. Deixa de existir.
né? Então, é disso que a gente está falando aqui. Tudo bem? O pessoal tá online está caladinho, né? Vamos lá. Aí, continuando nessa reflexão que está lá no livro A Gênese, eu acho que hoje a gente termina a revisão e aí semana que vem a gente começa o capítulo 7 com a leitura, né? Ele fala aqui das leis e das forças, porque tudo é criado por Deus, o espírito e a matéria. E essas coisas se transformam ao longo de milhares e bilhões de anos através das leis de Deus, algumas reveladas de uma forma mais direta pela ciência. Então, a gente tem, por exemplo, aqui no nosso planeta, a lei da gravidade, mas a gente tem a lei da atração, da repulsão. Tem várias leis físicas, químicas e outras tantas que fazem no seu conjunto as leis naturais que regem todo o universo. Porque se não houvesse uma lei, né, que regesse o universo, ia ser um caos, ia ser um planeta batendo no outro, mas não, tem a órbita. E aí, se você for ver, tem matemática envolvida, tem inteligência envolvida. E há as forças que atuam, né, na matéria e no espírito. O fluido cósmico universal, que a gente falou agora, ele tem aspecto material. Então, ele sai de Deus purinho, né? Eu tenho um exemplo que eu também dou, que é sempre bom a gente relembrar. Se eu pegar 1 litro de petróleo e colocar no tanque do meu carro, estraga o carro. Pô, mas como pode, né? Porque é o petróleo que dá origem à gasolina. Pô, mas para chegar na gasolina, ele sofre um processo de decomposição ali, um processo químico, leva tempo, leva esforço, leva energia. Aí uma das coisas que ele chega a ser no final é a gasolina, mas ele deixa um monte de outras para trás e pode virar em outras coisas para frente. Né? O fluido cósmico universal é o petróleo divino, é aquilo que sai de Deus num estado puro e que vai se transformando para atender a necessidade de tudo que existe. As forças e as leis que regem as mudanças da matéria. Então, a matéria, no seu estado inicial, é fluido cósmico, sofre várias transformações. Então, as leis, vamos falar das leis. As leis que regem a matéria. As leis físicas, químicas que regem a matéria, são imutáveis. Então, as leis que regem a matéria são imutáveis, porque se as leis que regem a matéria mudassem, ia ser um terror. Imagina, hoje está sólido, amanhã está líquido. Pô, como é que eu ia construir uma casa? Hoje está líquido, amanhã está gasoso. É só um exemplo. Então, essas leis são constantes, são imutáveis em todo o universo. Então, a mesma lei básica que atua na Terra, atua em qualquer outro planeta, de qualquer outro sistema. E essas leis são imutáveis e são necessárias para manter a ordem. Olha só, gente, como é que é. A gente está falando de natureza. Mas na sociedade, uma sociedade sem leis é uma sociedade em desordem. Se desagrega, porque cada um faz o que quer. Imagina, aqui eu quero que a água seja gasosa. Pô, mas a gente bebe água no estado líquido, mas a partir de hoje é gasoso. Pô, mas eu não estou preparado para beber água gasosa ainda. Gasosa não água com gás, né? Porque aí também é gostoso, mas... Perceberam? Pode falar, Sandrinha. E tem gente que quer mudar, né? A partir de agora não é mais isso, é outra coisa. Né? As leis são muitas, são múltiplas leis, variadas segundo as combinações da matéria. Então, as leis também são de acordo com a matéria. Então, as matérias sólidas têm leis que regem o sólido que são diferentes das leis que regem o gasoso. Se conversam, não são leis. Eu sei que o exemplo não vai ser dos melhores, mas assim, a lei do Brasil, ela é uma lei única. A lei base, ela deveria funcionar para todos, em todos os cantos do Brasil. Não tem, ou não deveria ter, uma lei que funciona só para um indivíduo. A gente tem especialidades. Aí tem a lei que a nossa Constituição, mas tem a lei municipal, que trata as questões do município.
É isso que ele está falando aqui, né? De acordo com o tipo de matéria, vai ter algo específico, mas por trás tem uma lei básica. A lei específica não pode contrariar a lei básica. Tudo bem? As leis são localizadas segundo as massas. Massas é aquilo que dá, sobretudo, a condição física de existência da matéria, né? A massa que eu tenho no planeta Terra é diferente da massa que eu tenho no planeta Júpiter. E aí eu vou ter leis atuando ali, né? Elementos têm massas diferentes. Eu não vou entrar na questão científica de massa, né? Mas é formado por uma série de outros atributos, mas é para a gente entender que as leis existem para governar o universo e tem leis específicas dependendo do que se trata aquilo que está se abordando. Tá? Essas leis e essas forças são diversificadas em seus modos de ação de acordo com as circunstâncias e com os meios. Por exemplo, né, se eu mergulho no mar, quanto mais fundo eu for, mais leve as coisas são para a gente, a ponto da gente poder levantar uma pedra que aqui em cima a gente não levantaria. Mas por quê? Mudou a lei da gravidade lá? Não, é porque eu estou num ambiente diferente. Por outro lado, quanto mais eu desço no mar, mais eu sinto peso, a pressão, e eu preciso de equipamentos, não é só respiração, né? Equipamentos para aguentar a pressão, e chega um ponto que eu não consigo mais descer, porque o meu corpo físico não aguenta o peso todo que está ali. Então, são coisas que vão definindo as forças e as leis de acordo com o ambiente. Na Terra, alguns exemplos dessas leis e dessas forças. O peso, a coesão, a afinidade, atração, magnetismo, eletricidade, são exemplos desses elementos, dessas leis e dessas forças que não necessariamente se comportam do mesmo jeito aqui e em outro planeta, mas que são dependentes de leis maiores. Movimentos vibratórios, som, calor, luz, tudo isso depende do ambiente, depende de onde eu estou, daquilo que eu estou fazendo. E há outros aspectos. Olha essa última frase de Kardec. Gente, de novo, para alguns de nós isso daqui é mais do mesmo. Eu estou careca de saber várias dessas coisas aqui, sem nem me preocupar com o espiritismo, só pelo que a gente estuda na escola. Mas em 1862, 1864, não era algo trivial, não. Alguns cientistas contrariavam várias dessas definições, que hoje são inquestionáveis. Então, aqui a última frase é interessante. Há outros aspectos e características dessas leis e forças que ainda são desconhecidos. A cada dia a ciência revela, descobre, não cria, revela ou descobre uma força, uma lei, né, um movimento, um elemento diferente. Aí, nesse capítulo 6, Kardec fala sobre a primeira criação, porque nós somos criativos, né? A gente começa a pensar para trás, aí começa a fazer, mas qual foi a primeira criação? Deus criou primeiro o quê? Adão e Eva? Será que a gente ainda tem? Esse é um conto infantil que tem o seu mérito, de dizer que todos nós viemos de um mesmo lugar, que temos responsabilidades uns com os outros, mas é um conto infantil. É uma mitologia, é uma fábula que tem um cunho moral. Toda fábula tem um cunho moral, né? Mas vamos lá, olha o que Kardec traz aqui. O universo sempre existiu. Ah, mas o planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos. Tá, mas antes do planeta Terra ser o planeta Terra, já existia no universo um monte de coisa e vários dos componentes que hoje formam o nosso planeta estavam espalhados por aí, pelo universo. Então, o universo sempre existiu e existirá para sempre. O dia que o nosso planeta acabar, porque vai acabar, é um processo de evolução natural, não fiquem preocupados, não vai ser hoje e nem daqui a pouco, né? Não vai ser essa chuva que está acontecendo aqui fora, que vai acabar, pelo menos não neste momento, vai demorar um pouquinho, né? Então vai existir e sempre existiu. Antes que os tempos existissem,
Olha que coisa interessante essa frase, ó. Antes que os tempos existissem, a eternidade recebeu a palavra divina e fecundou o espaço igualmente eterno. Por que isso daqui é tão filosófico? Porque a gente não sabe quando foi que tudo começou. Porque não existe quando. Em algum momento, passou a existir o tempo. Mas antes de existir o tempo, tudo já existia. Deus já estava lá. Né? E para a gente é extremamente complicado pensar nisso. Mas o que está dizendo aqui, o que resumo para a gente é: tudo sempre existiu e tudo vai sempre existir, em condições diferentes. Então, os átomos que hoje formam o nosso corpo, quando a gente morrer e for enterrado ou cremado, vai virar outra coisa. Vai virar adubo, vai virar minério, vai formar um outro corpo. Continua para sempre. Essa cadeira que está aqui, é formada aqui de um plástico que vem do petróleo, tem algum componente nela que foi de algo que existiu há bilhões de anos atrás, que deu origem ao petróleo. Então, tudo sempre existiu e vai sempre existir. Isso é uma afirmativa científica. Na natureza, nada se cria, tudo se transforma. Lavoisier, né? E essa é a mais pura verdade. Porque qual é a única coisa criada? Fluido cósmico universal e espírito. A partir daí, tudo é transformação. Filosófico, né? Hã? O início absoluto das coisas remonta a Deus, quer dizer, tudo parte de Deus. Suas sucessivas intervenções constituem a ordem perpétua da criação. Deus está o tempo todo atuando e agindo, e Deus interfere. O nome da interferência de Deus chama providência. É Deus providenciando, agindo. É correto dizer que as operações da natureza, sendo a expressão da vontade divina, Deus sempre criou, cria incessantemente e nunca deixará de criar. Esse é o fechamento que Kardec dá para esse item aqui de criação universal. É que a gente quer saber mais, né? Pô, mas como, né? Eu queria ser uma mosquinha para ver Deus criando, né? Você não ia ver, né? Porque não tem mosca lá, né? Aí aqui eu não vou entrar no detalhe, porque Kardec começa a falar, então, bom, beleza, aqui ele está falando sobre a criação primeira e tudo, e aí ele entra numa explicação um pouco mais detalhada a respeito do surgimento do Sol, do surgimento dos planetas, mas Kardec traz essas referências num contexto que ele tinha naquela época, que não difere muito do que a gente tem agora, mas agora a gente tem mais informações. Os satélites, como a Lua, por exemplo, que é o satélite natural do nosso planeta, os cometas, a Via Láctea, as estrelas fixas. Então, Kardec dá uma trabalhada nesses itens, e aí quem quiser recuperar isso, dá uma lida nesse capítulo, e no final ele diz assim, o fluido cósmico universal, o que é o fluido cósmico universal? É aquilo que Deus cria, que dá origem a tudo que é material, acionado ou transformado pelas leis e forças, bem como pela vontade de Deus. Então, as leis e as forças que regem o universo e a vontade de Deus dá origem a todos esses elementos. Sóis, planetas, satélites, cometas, buracos negros e todo o resto. Né? E aí, eu até coloquei entre parênteses ali, para ter mais detalhe, tem que ler um pouquinho desse capítulo aqui. Kardec também fala sobre os desertos do espaço. Porque quando a gente estuda, né, o universo, parece que há um deserto não habitado ou não... É como se fosse uma parte do quintal de Deus que não tem nada. Assim, está vazio. E Kardec chama isso de desertos do espaço. E ele traz, são regiões onde a matéria é extremamente rarefeita,
onde o fluido cósmico universal está no seu estado mais original, mas tem matéria. É que é uma matéria que a gente ainda não consegue estudar. Quase inexistente, mas é o fluido cósmico, é ali que está o elemento primeiro. Esses espaços vazios são essenciais para a harmonia e o equilíbrio do universo. Eu não sei se vocês já viajaram de avião, né? Mas o avião, ele não pode andar com mais passageiros de um lado do que do outro. Então, quando o avião está muito vazio, a comissária, os comissários costumam pedir para a gente se redistribuir. Eu já peguei voos um pouco vazios, e eles falam assim, pessoal, a gente precisa de mais gente aqui na frente, mais gente atrás, porque eles também têm carga, né? E às vezes a carga porque precisa ter um equilíbrio. Imagina, a força que o avião vai ter que fazer se tiver todo mundo no rabo do avião, né? Ele não vai cair, mas vai ter que gastar mais combustível para poder se manter equilibrado. E assim também é o universo. Então, tem regiões ainda extremamente vazias, porque a gente vai crescer para lá. E tem regiões extremamente habitadas que, em algum momento, vão ser esvaziadas porque há processo de renovação. É disso que a gente fala. Tá? E aí ele continua dizendo aqui, apesar de parecerem vazios, esses desertos do espaço são preenchidos por forças e por leis que regem o movimento e a interação dos corpos celestes. Esse espaço vazio também está nessa equação que faz tudo girar, que faz as órbitas acontecerem. Né? Se tirar esse elemento vazio, é igual o Titanic, né? Quebra no meio, vai dar ruim para o universo. Então, a sabedoria de Deus é tão grande que até mesmo o vazio é importante para a gente. Tudo bem, pessoal? É meio científico demais, mas a gente vai entendendo a complexidade divina aqui. E eu tenho que encerrar, eu estou empolgado, já deu 18 horas, a gente não conseguiu concluir, falta pouquinho aqui para acabar, mas a gente termina semana que vem, tá? Eu me empolguei aqui com o horário, são 18 horas aqui. A gente tem que respeitar principalmente os nossos colegas que estão lá em Portugal, que a Sandrinha acho que a Sandrinha está aqui, e na Irlanda já é quase meia-noite lá, né? Então, não sei se está no horário de verão lá, mas é tarde para eles. Né? Então, vamos fazer a nossa oração para a gente encerrar aqui. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades, pela experiência, por todo esse conhecimento, que a gente possa trazer isso para a nossa vida, para entender a importância que nós temos. Que nós não somos tão maiores do que a gente acha que é, mas também nós somos tão importantes que Deus resolveu nos criar. Com essa certeza de que nós temos uma utilidade, que tudo existe com um propósito, nós queremos agradecer a Deus, a Jesus e aos amigos espirituais, e com isso, encerrar em nome de Deus o estudo de hoje, que assim seja. Pessoal, obrigado. Daqui a pouco, 18h30, o Marcelo Lobato vai fazer a palestra de hoje. Bom, obrigado, pessoal. Cuidado aí quem está aqui presencial com a chuva, hein? Está chovendo bastante. Pessoal online, obrigado. Tchau, Bira. Obrigado.